Dos ensinamentos da oficina do meu pai, serviram muito para que eu pudesse desenvolver o meu talento no Festival de Parintins. Hoje, a gente consegue pegar aquilo que nós aprendemos de lá atrás e aplicar no Festival de Parintins, como as grandes alegorias, com as suas robóticas, de forma que encanta o mundo com essa festa maravilhosa. Falar do meu pai é bem complicado, em virtude do que aconteceu recente. Mas assim, o que fica dele são as lembranças de um pai sempre presente, um pai que dava sempre uns ótimos conselhos e assim guiava a nossa família no rumo certo. Eu conheci o Júnior quando ele foi pro Caprichoso, né? E acho que foi em 2014 para 2015. E aí foi quando começou a nossa amizade. O Júnior é uma pessoa muito emblemática, né? Ele tinha as suas intervenções, tinha o seu rigor, às vezes nós divergíamos, né? Mas nunca perdemos o respeito. Nós éramos desafiados, porque além de eu ter uma admiração grande por ele também tinha por mim. Ele dizia: o Juarez é fora do comum. Então ali havia um crescimento, de um respeito, de uma admiração e de uma pessoa que hoje não está mais conosco, mas lá de cima ele estava dizendo: poxa, que bonito, minha família, a arte, as pessoas falando, né? Lógico, todo mundo em toda a sua trajetória tem os seus defeitos, suas qualidades, mas suas qualidades suprimiam seus pequenos defeitos. Meu pai foi um grande cenógrafo, era como ele gostava de ser chamado, porque isso deixa uma amplitude bem grande com relação à arte, né? Então ele se considerava um grande cenógrafo e trabalhou na confecção de alegorias, assim como também fez parte do Conselho de Arte do Caprichoso e da Comissão de Arte do Garantido. O Júnior de Souza, como artista, ele foi um grande revolucionário, assim, uma pessoa que tinha sonhos e colocava em prática aquele sonho. Ele introduziu os movimentos faciais no boi, né? Que foi exatamente o Curupira, uma de referência, depois veio o Nhongoron. Então o Júnior teve essa participação importante, né, nos trabalhos alegóricos, tanto das lendas, como também dos gigantescos rituais, que ele gostava muito de fazer, os movimentos interligados, né, leves. Ele conhecia o boi de A a Z, né? Então, quando ele não tinha o conhecimento daquilo que se referia ao boi, ele procurava entender, procurava estudar, procurava ir atrás do que era aquilo. Eu trabalhei com meu pai 17 anos profissionalmente, né? E meu pai trabalhou 25 anos como artista, sendo 21 no Garantido e 4 anos no Caprichoso. Júnior de Souza era uma pessoa que tinha uma tenacidade, né? Ele tinha avidez pelo que ele fazia. Eu sempre falo, as fases do artista são importantes. Ou ele escolhe fazer algo diferente para marcar uma história, ou ele vai ser um artista convencional. Ele escolheu, como o seu Jair Mendes, como eu e tantos outros, ele escolheu ser ousado. Porque se não fosse isso, o festival continuaria na zona de conforto, a mesmice. Ele conseguiu passar desse ponto. Isso que era interessante, porque ele conseguia ter uma ação direta na mão de obra. Ele queria sempre fazer a intervenção para que aquele movimento, aquela ação, ou do ritual ou da lenda, fosse o diferencial. O Júnior, como amigo, assim, entre amigos, tirando ali o trabalho, o Júnior era aquela pessoa muito brincalhona, alegre, contador de história, né? Fazia questão de fazer a gente estar rindo, aquele amigo, aquela pessoa muito, muito companheira, assim, sabe? A parte da área de lazer da nossa casa é uma coisa assim bem complicada ainda de enfrentar, porque ali ele vivia a piscina, tomava a cervejinha dele, curtia a família, então está sendo bem complicado ter essa ausência dele nesse momento lá. A ida dele para o Caprichoso foi muito importante, foi de muito aprendizado também no Caprichoso. Sempre também do boi pro outro, sempre tem aquela estranheza no primeiro ano, as pessoas desconfiam, duvidam, mas ele foi mostrando essa capacidade de alinhar as coisas, de fazer com que tudo fosse consumindo. Ele trabalhou como diretor de arena, depois foi o diretor estratégico de logística,
e foi usando a experiência que tem. Acho que foi uma fusão de conhecimento. Quando ele retornou para o Garantido, foi um momento para ele muito importante, porque ele voltou para casa, né? Ele voltou para aquilo para o lugar que ele queria estar sempre, não ter saído nunca, porque ele era artista, né? Então ele não podia ficar desempregado. Eu costumo dizer que meu pai ele tem uma importância para o Festival de Parintins, porque ele ultrapassou as barreiras das cores, trabalhou tanto em Garantido como em Caprichoso, e ele deixou contribuições tanto em Garantido quanto em Caprichoso, como artista, como conselheiro e presidente de comissão de arte. Então a contribuição dele é para o Festival de Parintins. A evolução dele para a doença foi muito rápida, né? Ele apareceu com uma febre, meio cansado, fez exame, não deu, mas o médico dele pediu, olha, vamos fazer uma tomografia para ver como é que está o pulmão. Quando fez a tomografia, já estava comprometido. Ele sempre teve medo de pegar o Covid, até porque ele já tinha uma doença pré-existente, né? Ele já era cardiopata, ele fez uma cirurgia do coração em 2018, e então ele sempre teve medo e até falava que se ele pegasse, realmente ele não ia resistir. A gente tentou fazer de tudo para que ele não pegasse, isolou ele. Aqui nesse lugar onde a gente está, ele passou 6 dias isolado aqui para ver se não tinha transmitido o vírus. E infelizmente ele positivou, deu entrada em janeiro no hospital, dia 20 de janeiro no hospital. E a partir daí começou uma luta de mais de 40 dias. Pintou a primeira viagem, que era para ir para Natal, como foi outros pacientes, mas ele não quis ir. Ele não quis ir da primeira vez. Dia 31, no dia do aniversário dele, de janeiro, ele foi transferido para Curitiba. Ele passou mais 29 dias em Curitiba. No dia que o filho dele chegou em Natal, em Curitiba, foi o dia que ele foi entubado. E foi só piorando, o quadro piorando e, infelizmente, chegou o momento mais triste da notícia, né? Alguma coisa falou pra mim que eu precisava ver meu pai, entendeu? Precisava ver meu pai e eu procurei a equipe do hospital, os psicólogos, falei pra eles que tinha recebido um boletim gravíssimo do meu pai e pedi pra eles resolverem pra eu ver meu pai, entendeu? Assim, foi um contato muito forte. De primeiro, eu quase que não consegui falar com ele. Tive que me acalmar mais um pouco para conseguir conversar com ele. E ali naquele momento eu falei tudo o que precisava. Ainda acreditava que ele poderia vencer. Falei que era para ele ser forte, que tinha muita gente torcendo por ele. E ao mesmo tempo fiz uma oração, entreguei a vida dele, se for vontade de Deus, que o Senhor vá lá para cima. Entreguei a vida dele e impressionantemente, depois quando eu saí do hospital, eu acho que não demorou 1 hora, os médicos me ligaram e disseram que infelizmente ele tinha partido dessa vida. Eu não sei como é que vai ser eu chegar no boi e não ver mais ele ali, orientando, falando. Eu chegar em Parintins e dizer, olha, eu estou aqui, bora se reunir. Não tenho mais isso. Deixa um legado, não só como profissional, mas como pai de família, como ser humano, como homem que pensava, de uma mente brilhante, extraordinária, pensava em deixar uma marca para a cidade, um símbolo para a cidade. Ele foi uma pessoa surpreendente nessa passagem dele na Terra aqui. Então ele deixou um legado muito grande no Festival de Parintins, que vai servir tenho certeza que vai servir de inspiração para próximas gerações aí que virão. Toda vez que você vai ver o movimento dele, ele vai estar sendo lembrado, então ele vai estar presente. Eu acho que tudo que eu tinha para falar, eu falei ao Júnior. Eu não deixei nada sem falar para ele. Eu sempre agradeci pela amizade que eu tinha, sempre agradeci e dizer que eu era muito feliz dele ter me dado filho para ser madrinha. Meu pai ele gostava muito de uma toada que foi bem representativa pro povo do Garantido, que era Sou Garantido.
o que fala da garra, do povo garantido. E ele sempre trabalhou assim na garra mesmo, por amor a essa festa.